Olá, você que nos acompanha na página Estação da Luz Espírita. Vamos hoje reproduzir um trabalho de André Trigueiro, Pandemia, um convite à evolução. Palestra realizada no 4º Encontro José Herculano Pires, transmissão da RAI TV, Rede Amigos Espírita, no dia 7 de junho de 2020, às 8 horas e 30 minutos e às 20 horas e 30 minutos. É um trabalho que você não pode perder. Nós reunimos aqui na nossa página, Estação da Luz Espírita, os trabalhos que já foram publicados, que estão no YouTube, que estão os textos em PDF, livros, textos, as obras da codificação, com o objetivo de você que nos acompanha poder encontrar aqui palestras, textos, entrevistas, em suma, obras já publicadas que você pode pesquisar, você pode estudar e pode se deleitar com a publicação. Por isso nós lhes convidamos para o próximo vídeo. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos agora na nossa última palestra do dia do nosso 4º Encontro Anual José Herculano Pires, com o grande André Trigueiro, que vai nos brindar com a sua palestra, falar sobre a pandemia. Ele está conectado, ele já está ali, já quase no jeito ali, já está conectado conosco. Eu só estou esperando, assim, o pessoal migrar da sala da Ana Tereza para fazer a conexão aqui com o André. Avisando, então, enquanto nesses segundinhos aqui iniciais, que logo após a palestra do André Trigueiro, às 7h30 da noite, vamos ter uma mesa redonda de perguntas, respostas, comentários, com a Heloísa Pires, com a Andréia Reis, Orson, Tadeu e a Ana Tereza Camasmi, às 19h30, tá bom? Muito bem. Vamos chamar então o André. Será que ele está... Espera. Espera. André, tá certo? Então vamos lá. Boa noite, André. Boa noite, como vai? Tudo bem? Que correria sua, hein? Sai de uma sala, entra na outra. Eu sou da área da comunicação, essa é a minha vida. Tá certo, tá certo. André, a gente vai colocar aqui a vinheta da Rede Amigo Espírita e logo em seguida, como nós somos um movimento espírita de Avaré e região, é uma agregação de diversos centros espíritas. Então, quem vai dar boas-vindas para você é de um centro muito querido aqui da cidade, que ele tem nada mais, nada menos, mais de 100 anos de idade. Já fez o seu centenário. É o primeiro centro espírita da região que ainda tem as atividades assistenciais, atividades doutrinárias. E o representante dessa casa, que é a Associação Espírita Leon Diniz, vai te dar boas-vindas, é a Leide. A gente vai colocar a vinheta e ela já vem te dar as boas-vindas. Um abraço, Obrigado. André. Um abraço, tudo de bom. Ok, já? Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui em Avaré, já é boa noite, a noite já chegou. E é uma alegria muito grande apresentar o André Trigueiro, que eu conheci o André Trigueiro através das mensagens de WhatsApp, como a maioria dos nossos colegas, que vem um vídeo, vem outro, e aí a gente vai olhando e vai ficando cada vez mais admirada com o trabalho. Um dia ele nos conforta com o vídeo, outro dia a gente fica, é isso mesmo que eu queria falar, entendendo. Então o André, nessas teias que a internet tece, né, André, eu conheço muito bem. Não está me ouvindo? Não, ele não está me ouvindo, Sérgio. Não.
Só um minutinho, vamos trocar, André, que nós não somos especialistas como você. E agora? Você me ouve? Não. Alô? Você alô? me ouve? Então, Eu não estou conseguindo te ouvir. Entendi. Me perdoa. Eles estão arrumando aqui. Tá bom. Aqui tá saindo. É bom a gente saber fazer leitura labial às vezes. E você se expressa bem. Aliás, os espíritos prescindem disso, né? A gente consegue expressar sentimentos sem precisar falar nada. Não, eles estão ouvindo. O André que não está ouvindo. O irmão acabou de passar. Tá. Só o André que não está ouvindo. André, parece que... Bom, não tem problema. Aqui no Rio de Janeiro, no Centro Espírita André Luiz, no Maracanã, tem uma placa que diz assim: o silêncio é uma prece. Realmente. Trechinho de uma obra psicografada pelo Chico, editada por André Luiz. E a gente no silêncio, né? Bom, André, eu vou falar com as pessoas que estão nos ouvindo, enquanto o André acerta, o pessoal da técnica está acertando. Então, mais uma vez, boa noite a todos, que o amor de Jesus chegue ao coração de todos. Eu sou Ana Leide, eu sou do Centro Espírita Leon Denis, Associação Espírita Leon Denis, e eu estou aqui para apresentar o André, porque eu participo de um projeto social, e esse projeto, que é desenvolvido dentro da casa Leon Denis, chama-se Projeto Beija-Flor. Então, esse projeto, ele atende gestantes em situação de vulnerabilidade social. Então, são gestantes que estão desprovidas de condições materiais e não conseguem organizar o enxoval para receber o bebê tão esperado. Então, dentro da casa espírita, nós temos uma oficina de costura, essa oficina tece, essa oficina tem tricô, através de doações de malharia, de retalhos, ou de 2 parceiros que nós temos, que são comerciantes locais, que nos ajudam muito, a gente organiza, as voluntárias organizam todo o enxoval. E esse enxoval é entregue para essa mãe na tentativa de, naquela situação difícil que ela passa, a gente acolher, a gente ajudar e a gente estender a mão. Esses enxovais, eles sempre foram entregues no Centro Espírita Leon Denis, mas por conta da pandemia, eles agora são transferidos para a Casa da Mulher e as gestantes retiram esse enxoval lá. A Santa Casa local também é um ponto de entrega, onde as gestantes que não têm condições, lá dentro mesmo, elas recebem esse enxoval. Está me ouvindo agora, André? Agora está me ouvindo? Ok. O André ainda não está ouvindo, então nós vamos prosseguir falando com vocês todos e apresentando o nosso projeto. Então, eu queria dizer para todos os que estão nos ouvindo que a questão do voluntariado. O voluntariado, ele é muito importante, então eu digo a vocês, olha, quem nunca fez trabalho voluntário, tente, vale muito a pena. Eu vou apresentar o André Trigueiro, porque ele, mesmo sem ouvir, nós vamos tocar desse jeito. Depois eu falo com o André, eu vou ter o prazer de falar com ele depois. Bem, o André é jornalista, com pós-graduação em Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele leciona Geopolítica Ambiental. Ele é professor, é criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC do Rio, ele é escritor, é palestrante, é repórter da TV Globo, editor-chefe do Cidades e Soluções, e também ele é comentarista do Estúdio I. Os dois estão na plataforma da Globo News. Ele é colunista de 2 rádios espíritas, a Boa Nova e a Web Rádio Fraternidade. Ele é autor de livros também, livros muito importantes. Um deles, O Viver é Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, e A Força do Um. Todos esses livros, a arrecadação não fica para o André.
são todas para a CVV ou para a Fraternidade Sem Fronteiras. Então, o André é um grande batalhador e a gente tem muito orgulho de apresentar o André. Deus abençoe, André. A palavra é sua. Muito obrigado. Apenas me dá um retorno se você consegue me ouvir. Está tudo bem? Ok. Vamos em frente. Meus amigos, é um prazer estar aqui. Não vou monopolizar a palavra, né? Falaram palestra, mas me disseram que vai ter tempo para pergunta e essa é a parte mais saborosa do encontro, penso eu. Vou compartilhar com vocês algumas ideias, sem a pretensão, pelo amor de Deus, de estar falando verdades absolutas, mas, enquanto espírita, enquanto jornalista, interessado nos múltiplos temas associados à pandemia, eu gostaria de manifestar aqui a minha convicção, primeiro naquilo que para qualquer espírito é óbvio. Não é um vírus mutante que de repente apareceu por aqui. Não porque o acaso não existe. Essa pandemia foi prevista. Existem pelo menos 20 livros apenas nos Estados Unidos predizendo a ocorrência de uma grande pandemia se não fizéssemos o dever de casa, não investíssemos mais em saúde, em recursos logísticos para estancar os efeitos colaterais extremamente danosos de um vírus mutante com rápida propagação, se aproveitando do fato de não ter, em tempo hábil, a descoberta rápida de uma vacina ou remédio. Isso foi previsto. Não é surpresa. Não houve investimento na direção que os cientistas, pesquisadores, até o Bill Gates fez uma palestra 5 anos atrás, está na internet, dizendo vai ter uma pandemia, arrasa quarteirão. É questão de tempo e a gente precisa estar atento. Do ponto de vista espírita, qual é a leitura que a gente pode fazer? Primeiro, toda a experiência de dor e sofrimento ela é didática, ela é pedagógica. E ela, naturalmente, me parece, incorre não no capítulo dos desencarnes coletivos, né? Dos resgates coletivos. Essa pandemia ela se enquadra numa outra parte do Livro dos Espíritos, assim me parece, no contexto da transição planetária, ajudando a gente a se deparar com urgências, ainda não totalmente resolvidas ou sanadas pela nossa espécie. A primeira delas é a relação estabelecida com o meio ambiente, a fauna e a flora. Reparem, algumas das grandes novas doenças e patologias surgidas no final do século passado e nesse século têm origem numa relação promíscua estabelecida pela nossa espécie com o reino animal e o reino vegetal. Eu estou falando da gripe suína, da gripe aviária, eu estou falando da AIDS, eu estou falando do mal da vaca louca que ficou circunscrito aos rebanhos, mas tem a ver com o fato da gente ter inventado servir pedacinho de boi para herbívoros, deu problema. E agora o coronavírus. Qual é o recado? E tem literatura embasando isso, não é novidade também. Nós sabemos que todo vírus, por princípio, é mutante. Só que a gente pode apressar a mutação do vírus. De que maneira? Quando a gente, por exemplo, avança o desmatamento numa área onde há animais que estão contagiados por um vírus endêmico entre eles. E aí a gente se aproxima desses animais. E se esses animais que estavam isolados se transformam em fonte de proteína animal para a gente, ou se esses animais eles entram em contato com animais que nós comemos ou usamos de outra forma, fazendo esse vírus dar saltos e descobrir novos hospedeiros e desenvolver novas habilidades de permanecer vivo, pronto, abrimos a caixa de Pandora. Então, há a necessidade da gente reconfigurar hábitos ou planejamentos que envolvem criação, abate, consumo de animais e avanço do desmatamento em áreas isoladas. Isso vale para o Brasil. O Brasil tem a maior floresta tropical úmida do mundo. Em grotões da Amazônia, há espécies com vírus endêmicos. São estudos da Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo.
E nós estamos avançando o desmatamento numa taxa, nesse momento, muito acima da média dos últimos 10 anos. Abril registrou o maior desmatamento da década. E nós não sabemos o que vai acontecer em relação a novas doenças. Esse é um ponto. No Espiritismo, nós sabemos que os animais irracionais, assim denominados, são dignos de respeito. Há uma relação ética que a gente precisa estabelecer com os nossos irmãozinhos inferiores, que é uma expressão que a gente vê espalhada na literatura espírita, em várias obras. Nossos irmãozinhos inferiores. Nós também sabemos que nós, no projeto evolutivo que tem origem no reino mineral e atravessa os reinos vegetal e animal, nós já passamos por esses diferentes degraus evolutivos. E nós trazemos no corpo de homem e mulher a memória dessas experiências, essa memória ancestral. Então, os animais são seres que sentem dor. E os animais têm aquilo que na obra interessantíssima da doutora Irvênia Prada, da Universidade de São Paulo, doutora em veterinária, professora, pesquisadora espírita. Em resumo, a doutora Irvênia nos traz a seguinte informação que eu peço a vocês a devida atenção, porque vai de encontro ao que eu estou falando. Eu vou fazer um resumo em tópicos do que a doutora Irvênia, que é uma cientista espírita, na área da veterinária, das zoonoses, nos diz. Animais são espíritos e são seres inteligentes. Porque ela diz que os animais emitem o pensamento em ondas fragmentadas. Então, essa distância que separa o instinto da inteligência não é tão rígida, não é algo tão estratificado. Quem tem conhecimento sobre o comportamento de certos animais, como golfinhos, como cavalos, como cachorros, percebe que ali não há apenas instinto, há princípios de inteligência, respostas mais sofisticadas do que meramente o instinto sugere. Então, a doutora Irvênia defende ou entende que os animais têm alma, reencarnam e evoluem. Portanto, meus amigos, estamos falando de uma sensibilidade que, a partir do episódio da pandemia e da forma como se acelera a mutação do vírus, nós precisaríamos mudar muita coisa. Eu tive na China em 2014, eu vi esses mercados populares com aglomeração de animais e de pessoas. Os cientistas agora, infectologistas, virologistas, epidemiologistas, dizem que esse é o cenário perfeito para acelerar a mutação viral. E isso não é uma boa notícia para a gente. Bom, uma outra questão que essa pandemia nos traz ela remete a um capítulo importante, uma parte do Livro dos Espíritos, que é a lei moral da igualdade. Vocês sabem que isso aconteceu com muita clareza em lugares dos Estados Unidos e está acontecendo no Brasil. Que a Europa não tem o nível de pobreza e miséria que os Estados Unidos e o Brasil têm. Os Estados Unidos têm 40 milhões de pobres. O vírus ele é mais rapidamente propagado entre pobres e negros. Por quê? Porque as chamadas comorbidades ou doenças pré-existentes vulnerabilizam as populações mais pobres da periferia, das quebradas, das favelas. E aí, nos Estados Unidos, isso foi muito claro, muito claro. A falta de assistência médica, que faz com que a pessoa tenha obesidade, pressão alta, diabetes e outras comorbidades que fragilizam a pessoa, as tornem alvos fáceis de vírus mutantes como esse. No Brasil, quem trouxe o vírus foram os ricos que fizeram turismo na Itália ou na China. Trouxeram da Europa o vírus para cá. E, rapidamente, os epidemiologistas perceberam a migração do vírus das zonas abastadas das cidades para a periferia e para as favelas, aonde o vírus permanece se propagando rápido.
Então, nós temos uma doença que tem um alcance social. Ele vulnerabiliza os estratos sociais mais vulneráveis, mais frágeis, mais frágeis. Significa dizer que nós, quando estudamos a doutrina espírita, aprendemos, isso é do século XIX, hein, gente? Pré-gripe espanhola, que vitimou 50 milhões de pessoas. Portanto, pré-coronavírus. A lei da igualdade. Kardec indaga diretamente a espiritualidade se a desigualdade é de Deus. A espiritualidade, de forma igualmente rápida e objetiva, diz: não, a desigualdade é dos homens. Então, quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando de algo que agora é notícia hoje. Ela determina uma injustiça. Se não somos competentes para promover a igualdade no acesso a uma boa rede de saúde, nós tornamos o segmento mais pobre, que é maioria no Brasil, potencialmente vulnerável à rápida propagação e alta taxa de letalidade do coronavírus. Qual é a singularidade do Brasil? O Brasil não é apenas a maior nação espírita do mundo, é um dos países mais desiguais do planeta. Se nós espíritas não aprendermos rápido, e esse é o slogan que estão gritando hoje nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo por conta do levante de indignação contra a desigualdade racial. Sem igualdade não há paz. Eles dizem isso em inglês. Isso é perfeitamente aplicável aos conteúdos da nossa doutrina. Não há paz sem igualdade. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E muitos de nós espíritas nos conformamos, nos adaptamos, normatizamos a desigualdade. A gente acha que a solução para a desigualdade é distribuir cesta básica. A cesta básica, ela é muito bem-vinda para atenuar a fome. Como dizia o Betinho, o sociólogo Herbert de Souza, que criou um movimento que agora se tornou absolutamente fundamental, que é a Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria. Ele dizia: quem tem fome tem pressa. Então você não vai perder tempo. Quem está com fome precisa ser saciado, a fome do corpo. Agora, para o espírita, não é possível a gente normatizar a caridade material sem a gente entender como desafio uma mudança estrutural que permita às pessoas desassistidas a oportunidade de ascender socialmente, de ter um melhor emprego, de ter uma formação escolar melhor, de ter acesso à universidade, de se qualificar como cidadão. Então, é uma agenda humanitária. É uma agenda humanitária. E é intelectualmente desonesto atribuir a essa agenda uma ideologia de direita, esquerda ou centro. É uma agenda humanitária. A desigualdade não é de Deus, é dos homens. Quem é espírita não avaliza, não passa pano para a desigualdade. Se indigna diante da miséria e da pobreza e não se contenta em fazer da caridade apenas a ferramenta de saciar a fome. Tem que fazer algo mais. Esse é o desafio, eu diria, desta encarnação, enquanto espírita no Brasil. Porque a pandemia explicitou um país que tem 12 milhões de habitações, e cada habitação com 3 a 4 pessoas, que o IBGE chama de aglomerado subnormal, é a tradicional favela. Só no Rio de Janeiro são 1.300.000 pessoas vivendo em favelas. A favela é um prato cheio para o coronavírus. Então, a pandemia explicitou. Na África, são 700 milhões de seres humanos. A África, onde está o Fraternidade Sem Fronteiras, para quem cedi 100% dos direitos autorais do meu último livro, A Força do Uno. Na África existem, repito o número, 700 milhões de seres humanos sem acesso regular a água e sabão. Água e sabão. 700 milhões de pessoas. Século XXI. Outro dia a gente acompanhou um foguetinho indo novamente para o espaço
SpaceX e NASA, iniciativa privada e setor público nos Estados Unidos unindo forças para retomar o programa espacial. Foguete vai para a Lua. Do outro lado do Atlântico, 700 milhões de pessoas sem água e sabão. Esse é o mundo que a gente vive. A pergunta é, nós, enquanto espíritas, qual a visão que nós temos da desigualdade? 100 milhões de pessoas no Brasil. Façam a pesquisa. Não se fiem por mim. Eu sou jornalista, eu checo as fontes e compartilho os dados. 100 milhões de brasileiros hoje têm seus excrementos lançados no meio ambiente sem tratamento. Isso é suficiente para encher 5 mil piscinas olímpicas até a borda de esgoto sem tratamento. Não faz sentido no século XXI a gente continuar achando que falta de saneamento é do jogo, é da vida, sempre foi assim, pois é difícil. Não. Não. O cristianismo não fica em cima do muro. O cristianismo não fica na zona de conforto. E se o espiritismo é cristão, os espíritas também não devem se acomodar com o que está posto. Nós deveríamos usar o que há de mais luminoso no espiritismo e no cristianismo, que é essa energia vigorosa que a gente deve alimentar todo dia na direção da reforma íntima. E por reforma íntima significa eu vou empreender tempo e energia na supressão das minhas muitas imperfeições, mas a reforma íntima não faz sentido se ela se circunscreve ao perímetro do meu corpo físico ou perispírito. A reforma íntima ela precisa transbordar e ela precisa se manifestar no plano do concreto. E no plano do concreto tem um país que a gente adora chamar de coração do mundo e pátria do evangelho, e é um país absurdamente desigual. E o vírus estampou isso na nossa cara. E as comunidades de baixa renda, em alguns dos grandes centros do Brasil, permanecem expostas. E na maior parte desse país, sem a garantia de assistência médica a tempo. Quando passar a pandemia, o que a gente vai fazer em relação ao saneamento básico? Quando passar a pandemia, qual será o investimento e a importância que a gente vai atribuir ao Sistema Único de Saúde? Quando passar a pandemia, o que a gente vai fazer em relação à precipitação com que algumas instituições espíritas, sem prestar atenção no risco de transmissão, assodadamente reabriram as portas, ignorando o alerta da ciência? Porque um outro aprendizado que eu acho que esse vírus traz para nós espíritas é o seguinte: quando a gente presta atenção em quem foi Allan Kardec, o professor Hippolyte, a gente vai ver que ele pertenceu a algumas sociedades científicas da França. Se não me falha a memória, entre 8 e 9 sociedades científicas diferentes. Porque era um curioso na investigação dos fenômenos da natureza e da vida. Kardec era um homem de ciência. E, como tal, aferiu credibilidade àquilo que antecede o advento da doutrina espírita. A reencarnação é milenar, o entendimento da reencarnação. A mediunidade existe desde que o primeiro humanoide chegou por aqui. O entendimento de que existem outros mundos também antecede a doutrina espírita. A ideia de Deus é ancestral também. O que fez o Espiritismo? O Espiritismo envelopou um conhecimento que já existia, ele aferiu credibilidade a partir do sinal verde dado por Kardec, a partir do olhar do homem de ciência, ao fenômeno da mediunidade, que era preconceituosamente relacionada sempre à mistificação e fraude. Kardec afiançou que a mediunidade era um fenômeno digno de credibilidade. E a partir das informações colhidas com a ajuda de médiuns
e pelo teor das mensagens, pela comparação de umas com as outras, compôs, arquitetou, organizou os conteúdos das obras básicas. Um homem de ciências que, por princípio, é cético. Kardec era um cético. Kardec não era dado a arrastos de mistificação. Kardec se opôs à religião católica que oprimia o ensino nas escolas. Se sentiu desconfortável. Melhor não misturar educação com religião em escola pública. Melhor não fazer isso. Se quiser falar de estudo da religião não confessional, mas a religião como fenômeno e expressão cultural dos povos, várias religiões, ok. Ensino confessional nas escolas religiosas, não nas escolas públicas. Isso é Kardec. Isso é Kardec. Nós estamos no século XXI. É incrível que existam espíritas, me perdoem a franqueza, que flertem com o negacionismo científico. Isto me parece uma incongruência, um paradoxo. Em que medida? Por que o Brasil voltou a ter sarampo como problema de saúde pública? O sarampo estava sob controle. É que viralizou nas redes sociais mensagens dando conta de que a vacina pode expor o filho ou a filha do pai que vai levar o garoto ou a menina para vacinar a problemas. E isso viralizou. Resultado, esse absurdo pré-iluminista, essa mistificação da fake news trouxe um problema gravíssimo de saúde pública, porque o sarampo é muito mais contagiante do que o coronavírus. Muito mais contagiante. Tivemos um problema também com os refugiados, que precisam ser acolhidos pelo Brasil, sim, mas a Venezuela colapsou e houve na fronteira um surto de sarampo também. Mas no Brasil inteiro, muita gente não vacinou. A cobertura vacinal do sarampo no Brasil no século XXI é vexatória. E a fake news fez estragos aí. É incrível que no século XXI tenhamos o terraplanismo inspirando tanta gente. Imagina seu filho voltar da escola e perguntar para você: poxa, pai, meus colegas entraram no site mostrando um congresso internacional de terraplanistas. Eu fiquei na dúvida, porque a aula de ciências diz outra coisa. Olha o estrago, o retrocesso que isso significa. Descobriu-se que a Terra é redonda na antiga Grécia. Os gregos mediram a sombra do Sol em grandes extensões, um ponto do outro, e viram que o Sol... Na época deles, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra, mas a Terra é redonda. É redonda. Existem os negacionistas climáticos, que acham que aquecimento global é a conspiração dos países ricos. Isso é de uma leviandade, isso é de uma ignorância comoventes. Porque as comunidades científicas de todos os países ricos e pobres, inclusive do único país do mundo que saiu do Acordo do Clima de Paris, que é os Estados Unidos, a comunidade científica de lá também ratifica o aquecimento global por causa da ciência. Tudo isso para dizer que é um absurdo, em pleno século XXI, quem se diz espírita, flertar com o negacionismo científico, achando que essa pandemia não tem a virulência, a gravidade que ela tem. E não prestando atenção no que epidemiologistas, virologistas e infectologistas dizem. Porque se você tiver dúvidas sobre coronavírus, se tiver alguém na sua casa com sintomas, você vai procurar quem? Um político? Não. Você vai procurar quem para tirar dúvida? Um empresário? Não. Você vai procurar um jornalista? Definitivamente não. Você vai procurar um médico? É impressionante como, em alguns setores da administração pública, o que nos parece óbvio, que é o entendimento de que a ciência deve reger o protocolo de resposta diante da pandemia, não está sendo levado a sério. Quem é espírita sabe o que é ciência, valoriza a ciência, valoriza a metodologia científica e não flerta com negacionismo. Não flerta com negacionismo. Bom, por último, mas não menos importante, antes da gente passar para as perguntas, eu acho importante a gente, mais uma vez, lembrar. A psicosfera do mundo
Mas eu vou falar do Brasil porque o mundo é muito grande. Está muito... Isso é compreensível. A pandemia nos traz medos, receios, ansiedade e angústia. A pandemia agrava estados psíquicos e emocionais patológicos. Então, quando a gente fala de espiritismo, a gente está falando da capacidade que nós temos, em primeiro lugar, eu não preciso ir num templo religioso para me conectar com Deus. Eu não preciso de um intermediário, um sacerdote, para buscar forças no sagrado, no divino, nessa inteligência suprema. Os espíritas sabem que aonde estiverem, é perfeitamente possível, desde que haja vontade e o coração se sobreponha, não numa prece, numa conexão recitada como receita de bolo, mas um preparo para o encontro. Tem uma música do Gilberto Gil espetacular que diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. E a letra vai dissertando sobre uma condição que nós espíritas entendemos como adequada para elevar a vibração, melhorar e qualificar a frequência e nos colocar num outro nível energético que facilite esse contato com os espíritos superiores, com essa energia que vem do alto. Nós temos esse poder. Nós podemos fazer isso. E devemos fazê-lo. Mais atentamente do que antes. Um outro ponto interessante, que diz respeito à nossa doutrina, é o entendimento, eu comecei falando isso e vou terminar falando isso, do sentido da dor e do sofrimento nas nossas vidas. A pandemia não surgiu de repente, tem uma história por trás. Nós não estamos encarnados aleatoriamente nesse tempo, nesse país, por obra do acaso. Einstein dizia que Deus não joga dados, ele estava certo. Então, nós estamos sendo desafiados a aplicar conhecimentos que nós já dispomos. Nós viemos para essa encarnação preparados para lidar com tudo isso. Com a devida serenidade, com o devido equilíbrio. Usando as ferramentas que a doutrina disponibiliza, naqueles instantes, porque somos imperfeitos, em que sentimos que estamos mais vulneráveis à ansiedade e à angústia, recorrer a essas ferramentas, eventualmente até aplicando o autopasse, abrindo um livro de mensagens edificantes, sendo muito seletivo em relação à programação que você acessa no smartphone, na internet, na televisão. Tudo isso é nutrição emocional e espiritual, que gera luz ou sombras. E me parece, no Brasil em particular, durante a pandemia, temos um pandemônio político, né? Temos uma crise política que poucos países do mundo tiveram durante a pandemia, porque o entendimento óbvio da maioria das nações é que o momento é de unir forças em torno do inimigo comum. A gente vai cerrar fileiras contra a expansão do vírus letal. No Brasil, a gente seguiu outro caminho. E isso também agrava a tensão dessa psicosfera saturada de miasmas e formas de pensamento diante da ebulição da crise política fora de hora, e que eu não vou tecer detalhes aqui sobre ela, não importa, mas ela existe. E ela interfere na sua psicosfera e na minha. Então a gente tem motivos extras, não apenas na área da saúde pública, mas na condução dos rumos do país. Como é que a gente se posiciona não reverberando pacotes de ódio, preconceito e intolerância, não antagonizando com quem pensa diferente. Quem pensa diferente não é seu inimigo ou seu adversário. Quem pensa diferente é apenas outra pessoa que tem o direito de fazê-lo. Sem hostilidades, sem ofensa. Nós estamos no Brasil, não é só o Brasil, perdendo a condição de dialogar em alto nível. E se não for possível dialogar, sem prejuízo da amizade ou das relações interpessoais, familiares, mudar de assunto e a gente segue em frente, cuidando da nossa vibração e da nossa frequência. Portanto,
todo esse somatório que hostiliza a psicosfera e nos torna, por vezes, por invigilância ou distração, vulneráveis à toxicidade dessa energia, é perfeitamente possível ao espírita inocular-se o antídoto do amor. O amor significa: eu não vou propagar o ódio, a intolerância e o preconceito. Eu escolho não propagar o ódio, a intolerância e o preconceito. Se quem, em diferentes níveis de poder, em diferentes países, não faz uso da política para a construção de pontes, faz para a construção de muros, eu não vou sintonizar essa frequência. Se pessoas, não apenas políticos, fazem uso da palavra em diferentes frequências, estações, sintonias, para propagar hostilidades e antagonismo, inclusive em denominações religiosas, o que me soa muito estranho, nós espíritas não vamos dar vazão, não sejamos hospedeiros do vírus da intolerância. Porque o espiritismo é da paz. E a gente sabe que tudo passa. A pandemia e o pandemônio político vão passar. A crise econômica, que deve se agravar, e a gente precisa ter força, coragem e fé para lidar com esses problemas que virão, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. A cessação de movimento determinada pela quarentena fragilizou várias atividades econômicas. Fato. Nós estamos preparados para isso. Nós reencarnamos no mundo no momento certo, com habilidades e com instruções que a gente não acessa na memória em vigília, mas em desdobramento, não tenha dúvida. Nossos guias só vão lembrar. E aí, está aplicando aquilo que você se preparou para fazer quando passasse por esse momento? Então, meus amigos, sejamos corajosos, fortes, resilientes, pacíficos, pacientes, cidadãos de bem, sem usar a expressão pessoas de bem da forma chula com que estamos percebendo por aí. É o homem de bem do Evangelho, daquela mensagem. É a paciência da mensagem que Joana de Ângeles permaneceu oculta na assinatura. São as virtudes que afloram nos momentos sombrios. É a luz que é possível emanar nos momentos de sombra e eclipse da razão. Se somos adeptos da fé raciocinada, que ela não nos falte para acender luz onde haja trevas. Estou à disposição para eventuais perguntas. Pergunta se ele está ouvindo você. Boa noite, André. Boa noite. Está nos ouvindo, que bom. Deu certo. André, sou o Guto Freitas. É brilhante a sua reflexão, nos colocando nesse momento com pontos críticos para a gente refletir, para a gente avaliar e criar, né, emanações positivas e ações positivas para esse momento nosso de transformação. E eu gostaria de continuar agradecendo você e a esse tempo que você nos colocou para o movimento José Herculano Pires, para que a gente conseguisse, nesse dia todo, né, fazer várias reflexões aos assuntos que estão, no momento, pedindo para que a gente mude, né, para que a gente se transforme. E gostaria de pedir licença para você também, André, e a todo o público. Nós aqui da Colônia Espírita Fraternidade, nós temos uma ação aqui dentro da instituição que se chama Ecocidadania. Então, eu gostaria de fazer uma breve apresentação e demonstrar a nossa
pequena contribuição para Avaré e região dentro da instituição, tentando fazer alguma coisa para contribuir, né, com os assuntos pertinentes aí à ecologia e à cidadania. Bem, o Diego e o Wilton estão colocando para nós aqui uma apresentação. Então, nós começamos desde 2018 a fazer esse trabalho da Ecocidadania. Pode seguir, Diego. E é um local que nós estamos trabalhando com conscientização da nossa realidade social e ambiental, tentando fazer com que revele, relembre, reforce e valorize cada vez mais as nossas principais riquezas e demandas regionais. Ele tem feito vivências, oficinas, exposições de arte, história e música, tentando fortalecer cada vez mais os nossos deveres, né? Isso é para que a gente tenha ações práticas e efetivas em benefício da sociedade e do meio ambiente. A tentativa é fazer com que a gente melhore efetivamente, né, cada vez mais, a nossa qualidade de vida futura e as gerações pelos valores humanos. É tentar mobilizar nós, como cidadãos, em ações positivas, em prol do nosso próprio bem-estar, da conservação do meio ambiente, buscando, assim, sustentabilidade para a nossa alma e para o planeta. Essa que é a ideia da ecocidadania. O próximo slide mostra para nós aqui a colônia, que ela tem, a colônia é uma área de 5 hectares, 50 mil metros. Metade é a área verde. Nós temos uma mata aqui, na metade da área, e a outra metade é a nossa parte de infraestrutura, as nossas construções. E dentro dessa mata, nós temos uma trilha e esse espaço da ecocidadania. Nós reconhecemos aqui a área verde da colônia com vários pontos. Então, nós temos a trilha espiritual Francisco de Assis. Dentro dessa trilha, nós temos um palco de madeira, onde há apresentações de teatro, street dance e outras ações socioculturais. Nós temos uma horta que, desde o início da colônia, funciona, uma horta orgânica, a horta natural, Juvenal e Nena, que já há praticamente 18 anos fornece alimentos com qualidade para a nossa cozinha, para os nossos assistidos e família, e também para a comunidade que vem até o local para estar comprando essas verduras. Nós temos um viveiro de mudas para arborização urbana. Dentro desse espaço, nós temos também um minhocário, um berçário de mudas para hortaliças. Trabalhamos com compostagem e com biofertilizantes, né? Além de ter um jardim sensorial de ervas. A colônia também, na sua atividade religiosa, distribui gratuitamente fitoterápicos, né? Então, esse jardim de ervas, nós também ajudamos a conscientizar a importância da fitoterapia no nosso dia a dia. O próximo. Aqui é o Ecocidadania em Ação, são nossas 200 crianças assistidas, crianças e adolescentes, que aqui dentro da própria instituição, dentro da grade socioeducativa, elas têm aula de ecocidadania e acabam interagindo em todos esses espaços que nós comentamos. Atendemos o público externo, crianças e adolescentes também de 6º ano da rede de ensino regional. Recebemos em torno de 3 mil visitantes por ano, e pessoas com deficiência de terceira idade, grupos de turistas e pessoas também interessadas. A vivência ecológica que se faz através dessa visita são um grupo de 30 pessoas, onde elas têm momentos de conscientização e lazer.
nós acabamos fazendo uma parceria com o Instituto Itaputi de Itatinga, que há mais de 15 anos promove algumas ações ambientais e que acaba monitorando essas trilhas. Em 2018 e 2019, nós, no início do projeto, nós fizemos aqui uma exposição com os artistas avareenses e regionais sobre índios, negros e portugueses, o início de Avaré. E agora, em 2019 e 2020, nós estamos homenageando o nosso rio Paranapanema, que está há 40 anos limpo, ontem, hoje e amanhã, né? A nossa represa de Irumirim, que fica aqui na nossa cidade. Nós temos ainda oficinas de arte e de música dentro desse espaço. Aqui são algumas fotos mostrando alguns visitantes em 2020, grupos de terceira idade, as escolas. Mais uma, por favor. Aqui é o material nosso de comunicação. E fica aí o convite para quem quiser participar do Espaço da Ecocidadania, pode agendar conosco aqui através do ecocidadania, cefraternidade.org.br, ou ainda pelos telefones nossos aqui da instituição, e ainda pelas redes sociais. Então é isso, gente. Fica o convite aí para que todos possam conhecer esse espaço da Ecocidadania. Oi, André. Muito bom, parabéns. André, nós vamos passar algumas perguntas. A Nani está nos trazendo aqui. Então, da Marta. Boa tarde, falo de Nova York. Pergunta: já que nada é por acaso, o vírus teria sido enviado deliberadamente para o nosso aprendizado? O nosso aprendizado vem de longe, Marta. Obrigado pela pergunta. Eu já disse que não é a primeira pandemia, nem será a última. Nós somos seres biológicos, mamíferos de sangue quente. Estamos sujeitos e circunscritos às leis que regem a vida na matéria nessa condição evolutiva. Então, a gente fazer esse recorte e dizer, mas esse vírus, nesse momento, vai ter quais implicações sobre o quê? A gente está numa jornada milenar. A gente está numa jornada evolutiva milenar. Esse vírus, ele apenas encerra um capítulo, trazendo ônus e bônus dentro desse processo evolutivo. Veja o episódio relativamente recente em termos de história das duas grandes guerras mundiais, que foram dois flagelos humanitários terríveis, terríveis. Eu estive em Hiroshima, no Japão. Eu fui no lugar devastado por uma bomba nuclear. Eu conversei e entrevistei sobreviventes. Eu estive na Alemanha do pós-guerra, naturalmente, eu não vivi aquilo ali, mas eu visitei museus onde a gente viu o que sobrou do bombardeio implacável que deixou a Alemanha no cenário de terra arrasada. E a Alemanha, em relativamente pouco tempo, se transformou no país mais rico da Europa. E com um governo que admite o erro do nazismo, tem Museu do Holocausto, e tem uma chefe de Estado mulher, que é uma raridade no clube do Bolinha dos gestores políticos do mundo, e que, do meu ponto de vista, é dos melhores quadros políticos do mundo, talvez do século. Angela Merkel. Então, o mundo dá voltas, Marta. E a gente aprende muito, como eu falei, com a dor e o sofrimento. Então, esse vírus ele está num contexto, em primeiro lugar, previsível, dentro da maneira com que os vírus, de forma intermitente, mudam sua configuração e evoluem e se transformam em outra coisa. A mutação viral é um fato conhecido há muito tempo.
E nós agora simplesmente temos uma humanidade maior, mais de 7,4 bilhões de pessoas, em boa parte do planeta aglomerada, portanto vulnerável, pelas razões que eu expus, pela desigualdade que não é de Deus. André, tem mais uma pergunta aqui, da Thaisa Matos. Gostaria que você comentasse teorias ecológicas e vegetarianas sobre o malefício para o planeta e o consumo de carne e produtos animais, e a associação disso com doenças. Aproveitando para complementar a pergunta dela, eu assisti uma apresentação que a gente vem consumindo em torno de 25 quilos de carne por ano. E o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é em torno de 5 quilos. Bom, obrigado pela pergunta, Thaisa. Vamos lá. Sim, existe uma relação direta, fato, entre produção de proteína animal e destruição dos recursos naturais fundamentais à vida. Fato. Os impactos mais importantes, por exemplo, da criação de bois e outros animais. É que o Brasil tem mais boi no pasto do que brasileiro. A pecuária extensiva é o principal responsável pelo desmatamento ilegal da Amazônia. Ponto 1. Ponto 2. Esses rebanhos, eles emitem gás metano, CH4, pelos arrotos. O boi tem 4 estômagos, é um ruminante, para ele transformar capim, que é algo bem digesto, naquela pasta nutritiva, ele vai ficar o dia inteiro e arrota CH4, que é um gás de efeito estufa que aquece o planeta. Então, temos um problema ambiental, temos um problema ético, que é o processo que envolve dor, crueldade e sofrimento nos processos de criação, transporte e abate de animais. Nós temos um problema de saúde mencionado por você. Mesmo os nutricionistas e médicos que defendem o consumo de proteína animal lembram que, em excesso, essa carne se transforma em vilã da saúde. É um alimento pesado, indigesto, tóxico e putrefante. Ele segue por uma lei da natureza. Nós estamos comendo um cadáver. E esse cadáver apodrece dentro de nós. Se nós comemos muita carne, e eu acho que 25 quilos é a média, porque eu conheço gente que vai muito além de 25 quilos. E 25 quilos de carne, por ser um alimento pesado e indigesto, ele não é totalmente metabolizado e digerido. Então, o intestino, ele acumula resíduos de carne que segue gerando problemas. O índice de câncer no intestino no Brasil é elevadíssimo. Esse é o país do churrasco. Esse é o país onde a carne, em comparação a outros países, é barata, mas é o barato que sai caro, porque não está precificado na carne o dano ambiental que ela causa. Se a gente colocasse no preço da carne o dano ambiental que a carne causa, a carne seria um dos alimentos mais caros do mundo. O que diz o Espiritismo em relação ao consumo de proteína animal? Primeiro, todos nós estamos destinados a progressivamente deixar de comer carne. Por quê? Porque nós vamos nos desmaterializando, vamos ocupar corpos cada vez menos densos. E esses corpos não terão a demanda de alimentação pesada. E a carne é uma alimentação pesada. Então, temos a informação de que o nosso destino é não comer carne. E temos a informação de que cada um de nós fará as escolhas que bem entender ao livre-arbítrio sobre que alimento lhe convém. Mas todos nós somos responsáveis, seja qual for o alimento que você consuma, quando você privilegia um setor da economia. Por exemplo, comer ovos. Eu vou contar aqui, eu vou te confidenciar uma... Eu não comi carne de boi esse ano ainda, não quero mais comer na minha vida carne de boi. Eu ainda faço uso de outras carnes, principalmente peixe, e eu não sei se eu vou conseguir abdicar totalmente. Eu estou fazendo um esforço, pela simples razão que eu não quero me alimentar da dor e do sofrimento dos meus irmãos inferiores.
eu quero aqui chamar a atenção para uma garotada que criou um movimento chamado MOVE, que é um movimento vegano dentro do espiritismo. Eu participei de uma live com eles, ainda sendo carnívoro. Eles me respeitaram muito e eles estão fazendo um movimento que tem cara de transição planetária. Não faz sentido uma humanidade mais evoluída ética e moralmente ser tão displicente com o alimento que consome e os impactos que esse alimento determina. Mas o que eu ia falar de mim é o seguinte: eu adoro comer ovos. Todo dia eu como 2 ovos. Aí eu descobri que tem uma tragédia que ocorre em muitas granjas, que é a galinha poedeira, a galinha que vive trancafiada em gaiola, não cisca, não se movimenta. Ela fica trancadinha ali, a única coisa que ela faz é comer o milho ou a ração que o dono coloca e colocar ovos. É uma máquina. Isso é um sofrimento, é uma crueldade absurda. Eu não como ovo de galinha poedeira. E eu não compro ovos de galinha que não seja criada solta. E eu não compro caixa de ovo que seja de isopor. Porque eu reciclo. Papelão é a caixa que eu mais gosto. Plástico eu evito, mas se só tem plástico, eventualmente eu vou levar porque eu reciclo. Isopor eu não compro. Não lavo meu carro com água potável. Não sou consumista. Se dá para resolver o percurso a pé, eu vou a pé em vez de pegar ônibus ou pegar carro ou pegar qualquer coisa. Cada um de nós pode fazer alguma coisa que desonere o planeta da violenta pegada ecológica determinada pela nossa espécie. Ok, André. Mais uma pergunta aqui do nosso amigo, veio através, veio através da Rede Amigo Espírita. Para sermos cristãos mais envolvidos com a melhoria dos mais desassistidos, devemos tomar mais atenção e fiscalizar politicamente também? O Espiritismo não avaliza a anarquia. O Espiritismo avaliza instituições que ajudem a sociedade a descobrir os melhores caminhos de gestão coletiva. O Espiritismo defende instituições representativas fortes. O Espiritismo não preconiza a anarquia como opção. Nós somos seres sociais. A doutrina espírita explica que nós dependemos uns dos outros, nós vivemos em sociedade porque essa é uma condição humana. Não é possível viver em sociedade sem lei, sem ordem, sem regra. Agora, nós não deveríamos, é uma opinião pessoal, deixar de nos interessarmos por política, sem misturar política com doutrina. Sou contra qualquer denominação dentro do movimento espírita que se auto-intitule de esquerda, de direita, de centro, conservador, progressista. Eu, quando sou convidado para dar uma palestra ou participar de uma live, eu não estou nem aí se a instituição se considera progressista ou conservadora. Porque eu sou espírita. Agora, temos uma questão. A alienação política não converge com o entendimento que eu faço da doutrina pela razão que eu expus. É uma responsabilidade enorme escolher vereador, prefeito, deputados estadual e federal, senador e presidente. E a gente se vive em coletivo, se a gente vive em agrupamentos humanos. Se não há outra opção para nós, e o Espiritismo, uma das respostas mais duras dadas nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, diante de uma pergunta de Kardec, foi quando Kardec perguntou o que a espiritualidade superior achava da vida do ermitão, do isolamento absoluto. A espiritualidade, mas usou palavras duras, de repreensão ao isolamento da sociedade. Nós vivemos em grupo, e não é possível viver em grupo, como disse, sem a gente estar inserido num sistema
aonde haja organização social. Para isso é preciso ter instituições fortes, representativas, e não inventaram ainda nada melhor do que a democracia. A democracia não é todo mundo pensar igual. Jesus escolheu 12 apóstolos que pensavam diferente, escreveram os evangelistas textos que não são absolutamente coincidentes o tempo todo. Paulo, que veio depois e foi o grande divulgador do evangelho, um estilo completamente diferente, uma visão da Boa Nova, que inspirou um trabalho absolutamente inovador e absolutamente diferente dos outros apóstolos que conviveram lado a lado com Jesus. Dentro do movimento espírita, no nascedouro da doutrina na França, Kardec teve algum problema para fazer naquele núcleo duro do movimento espírita que cuidava da revista espírita, cuidava das rotinas administrativas das primeiras instituições espíritas, houve alguma divergência e que aflorou com o desencarne de Kardec. Então, não é um problema sermos diferentes. O problema é a gente achar que quem pensa diferente é uma ameaça, é alguém que merece ser execrado, é alguém que merece ser chamado de adversário ou inimigo. Isso é ignorância política, isso é arroubo autoritário, isso não traz prosperidade. Quem conhece história sabe que não funciona bem assim. Então, com todos os problemas que a democracia tem, a gente precisa investir nas melhorias. Eu sou do tempo, aqui no Rio de Janeiro, teve certa vez uma escola de samba que fez um enredo na década de 80, União da Ilha do Governador, que falava do país da impunidade, onde o colarinho branco não era preso. Passaram-se 30 anos. Tem muita gente rica na cadeia. Tem ex-político na cadeia. Um ex-governador do meu estado está na cadeia. Agora, nesse domingo. Vários políticos, vários empresários, ex-juízes na cadeia. O Brasil, na democracia, avança. Lenta e progressivamente, porque evolução não dá saltos. Se nós espíritas sabemos que não se evolui por decreto, por que a gente vai cobrar da democracia que dê saltos? E nós somos o Brasil. O Brasil somos nós. E cada um de nós pode contribuir para um Brasil melhor e mais justo. Só lembrando, desculpa, Bezerra de Menezes foi político. A gente só lembra do Bezerra médico. Médico dos pobres, etc. Bezerra gostou tanto da política que foi eleito e depois se reelegeu. Ele gostou da oportunidade de servir enquanto político, porque esse é o entendimento correto e nobre do exercício de uma função pública enquanto político. Lembrando também seu Eurípides Barçanufo, patrono... Seu áudio sumiu, cara. Desculpa, se você está me ouvindo, ok, mas eu não estou te ouvindo. André, me ouve agora? Então, lembrando também, Eurípides Barçanufo, o nosso diretor maior aqui, da nossa casa, também foi vereador, também esteve na política e ativo, né? E ativo. Freitas André, Nobre, outro político espírita. Sim. Como está seu tempo? Tem muitas perguntas chegando. Podemos avançar? Podemos conversar? Você disse que vai ter uma mesa às 7h30. A gente pode ir até 7h25? Tá ótimo. Vamos lá. Vamos continuando. André, aqui pensando no supérfluo e no necessário, que parece ser o tema central aí da pandemia. Como é que a gente consegue conciliar uma nova proposta de vida com a economia? Quais que são as possibilidades de a gente substituir essa economia consumista que nós estamos vivendo com uma economia ecológica? É possível? É necessário. É necessário do ponto de vista material, porque o mundo não suporta que todos nós tenhamos a ambição de consumir como a classe média americana. Não há planeta suficiente para todo mundo ter carro, comer carne todo dia,
ter closet abarrotado de roupa, se divertir no shopping. Não há planeta que suporte isso. Isso que eu estou falando não é religioso, isso que eu estou falando não é uma teoria. Isso é fácil de demonstrar. Ponto 1. Então, o planeta é um só, os recursos são finitos. Sabendo usar, não vai faltar. Se não souber usar o necessário, já está faltando e vai colapsar. Então, esse é um ponto muito claro de inúmeros relatórios de diversas instituições importantes e prestigiadas mundo afora, universidades, institutos de pesquisa, organismos multilaterais, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e também o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e até o Banco Mundial, que não tem nada de ambientalista e reconhece que os meios de produção e de consumo são insustentáveis. São insustentáveis. Esse é o ponto. Muito bem. Uma outra questão. Por que é necessário a gente se educar para o consumo consciente? Se somos espíritas e estudamos a doutrina e acessamos a lei moral da conservação, verificaremos que existe uma parte que fala justamente de necessário e supérfluo. No século XIX, pré-shopping center, pré-uso da palavra marketing, pré-crise ambiental planetária, pré-outdoor. Kardec, no século XIX, fez a mediação da voz dos espíritos superiores que, com muita clareza e objetividade, disseram, diante da pergunta 705, que é por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? A resposta é linda e um trecho que me comove sempre, que eu leio, diz assim, a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário. Se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Nós não podemos ir para um shopping center se divertir. Shopping center não é área de lazer para ficar se distraindo em loja. O consumo é um ato político, cara. A gente não pode confundir consumo com lazer e entretenimento. Ah, não tenho nada para fazer, o que eu faço? Vou para o shopping. Mas você está precisando de alguma coisa? Não, lá eu vejo. Isso é um papo de mundo de provas e expiações. Uma conversa típica de mundo de regeneração é a seguinte. Se você estiver precisando de alguma coisa, compre. O consumo favorece a vida. Não há nenhum problema em consumir. Agora, quando você fala de consumismo, esse sufixo ismo alude a excesso e desperdício, é encrenca. E encrenca espiritual. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter a descrição das diferentes categorias de mundos habitados. E o mundo primitivo, que é o primeiro degrau da nossa escala evolutiva, foi descrito pelos espíritos superiores. É um mundo onde a característica principal de seus habitantes é o apego à matéria. Nós já passamos pelo mundo primitivo, nós estamos saindo do mundo de regeneração, e é impressionante a quantidade de brasileiros, incluindo espíritas, que se deslumbram com Black Friday, que se deslumbram com Natal pagão. Natal de verdade tem que ter árvore com luzinha, muito presente, comida, bebida. Eu ainda vou alugar uma roupa de Papai Noel, com todo respeito. Eu sou franciscano. São Francisco ensinou a reverenciar a memória de Jesus, o aniversariante do Natal, tão esquecido. No inferno das compras, atabalhoadas, corridas, mal-humoradas, com fila, com calor no verão, reverenciamos o aniversariante com presépio. Fazemos uma prece, agradecemos a vinda do menino Jesus. Gente, menos é mais. Hashtag menos é mais. Porque nada daquilo que a gente acumula e ostenta, porque ainda tem a ostentação, que é outro problema moral, remete à felicidade duradoura. Quem transfere para bens descartáveis e perecíveis a felicidade fez uma aposta arriscada e vai perder. O consumista jamais estará saciado, porque ele é vulnerável a todo novo produto ou serviço que lhe é oferecido. Ele tem um celular que está funcionando, um smartphone. Aí sai o lançamento do
novo smartphone que tem tais e tais habilidades. Ele não quer saber se isso aqui está funcionando, ele já parte para comprar o novo. Esse atavismo à matéria gera problemas espirituais, porque nada daquilo que a gente possui materialmente nos pertence. Tudo isso nos foi confiado por empréstimo. Que uso faremos do que é descartável e perecível? É a pergunta que a nossa consciência vai fazer quando a gente desencarnar. Eu sugiro a leitura de um trecho de uma mensagem do Evangelho que fala da utilidade providencial da riqueza. Riqueza no Brasil significa eu ter mais que o necessário. Você já se enquadra na categoria de riqueza. Então, presta atenção, porque isso é muito sério. Especialmente no momento de uma crise de saúde combinada com uma crise econômica em que a política não está dando conta do recado. Quem é que vai ajudar? Quem pode. André, nós, quando pensamos no espiritismo e quando nós pensamos na ecologia, será que elas estão precisando andar mais de mãos dadas? Nós não estamos falando pouco de ecologia dentro das casas espíritas? Será que não está faltando a gente complementar um pouco mais essa necessidade de avaliar o quanto a ecologia é importante e ela está coligada com o espiritismo? Você tem toda a razão, mas isso está mudando. Você é um exemplo. O projeto que você mostrou, belíssimo. É um exemplo do entendimento do alcance ético e espiritual da ecologia. Temos vários exemplos espalhados pelo Brasil. Um beijo aqui para o Carlos Villarraga, em São José dos Campos. Um beijo aqui para o Lorenzo e para a Marta, Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Porto Alegre. São vários os exemplos de espíritas que entenderam do que se trata a ecologia. Só para deixar claro, quando a gente fala ecologia, a gente não está falando de bichinho em floresta, fauna e flora só. O meio ambiente começa no meio da gente. Nós estamos inseridos em algo maior. O Espiritismo demonstra isso. E não há saída para a espécie humana se não estabelecermos uma relação de equilíbrio na retirada sistemática de recursos naturais da Mãe Terra, que se esgotarmos esses recursos, a Terra encontrará um meio de seguir em frente. Nós não. Nós somos visceralmente dependentes do planeta. Então, nos meus estudos, que resultaram no livro Espiritismo e Ecologia, da editora FEB, isso já tem 12 anos. O livro está aí, vivo. O que a gente diz? A espiritualidade maior afirma categoricamente em várias obras, seja as obras da codificação, sejam aquelas psicografadas por Chico, Divaldo, Raul e por aí vai. Eu fiz uma pesquisa, o que eu descobri, mas se alguém tiver alguma outra descoberta, por favor, compartilhe comigo. A espiritualidade maior, ela tem muita cautela ao dizer o que será o mundo de regeneração. Eles afirmam o quê? Certamente, 100% de certeza, será um mundo ocupado por uma humanidade mais ética e responsável, não totalmente livre de dor e sofrimento. Na Gênese há uma mensagem que Kardec publica ratificando isso e dizendo: progressivamente espíritos empedernidos no mal não terão mais permissão de voltar à Terra. Então você vai melhorando a vibração, a qualidade da humanidade do ponto de vista ético e moral. Isso é fato. Para nós espíritas, fato. Agora, o que não está claro? Qual será a qualidade ambiental do nosso planeta quando se consumar a transição? Teremos água limpa? Teremos solo fértil? O ar será respirável? A biodiversidade será preservada? A floresta que você mostrou dentro da instituição estará protegida? Tudo isso está em aberto, porque depende de nós e das escolhas que fizermos hoje. Então, penso eu que, enquanto a gente achar que ecologia é assunto de passarinho, baleia, mico-leão-dourado, a gente vai retroalimentar o analfabetismo ambiental. Mas quando a gente entender que a reforma íntima, eu preciso me tornar uma pessoa mais ética, eu preciso ser gente de bem, o que eu preciso fazer além de suprimir minhas imperfeições?
Meu resumo aqui, criminoso, da minha cosmovisão espírita. Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dominar e sublimar as suas más inclinações. Isso é o verdadeiro espírita. Muito bem. E aí, quando a gente entende, bom, mas aí sendo verdadeiro espírita, traduz isso no meu dia a dia. Como é que eu pratico esse verdadeiro espírita? Você vai melhorar você. Melhorando você, você melhora a qualidade das suas relações interpessoais com família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e todos à sua volta. Você vai estabelecer um novo padrão de relacionamento positivo e luminoso. E você será um bom inquilino da casa planetária que não te pertence. A gente está aqui de passagem, nós somos inquilinos. Eu gosto de brincar, usar uma metáfora do inquilinato espiritual. Nós assinamos um contrato antes da reencarnação. Nós somos inquilinos do planeta e o dono do imóvel não somos nós. Nós ocupamos uma parte do planeta e assinamos um contrato estabelecendo um compromisso com o dono. Quando devolvermos a parte do planeta que usamos, depois que desencarnarmos, deveremos fazê-lo entregando essa parte do planeta, no mínimo, nas mesmas condições em que essa parte nos foi confiada. Não é assim você que paga aluguel, você assinou o contrato. Não é assim que você tem que fazer quando devolve um imóvel para o proprietário? Muito bem. É assim que a gente tem que fazer com o planeta, meu caro. É muito sério. Tem uma mensagem do espírito Neio Lúcio, no livro Instantes da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que eu coloquei no livro Espiritismo e Ecologia, na última versão, editada pela FEB, disponível na editora Candeia, no site deles. É muito interessante, por quê? Porque conta a história de um rapaz de 21 anos que não queria saber de nada, nenhum compromisso em relação a trabalho, a mãe estava aflita porque esse rapaz não queria saber de nada, estava ali à toa na vida, o meu amor me chamou, eu vou ficando por aqui, não quero produzir, não quero ser útil, não quero nada. Essa mãe pede a Deus forças, ajuda para esse menino, esse rapaz de 20 anos, tomar uma tendência. E em desdobramento, na noite em que essa mãe faz a prece, aparece um espírito para esse rapaz desligado do corpo e diz o seguinte, me permita dizer aqui o trecho, estou com o livro em mãos. Diz o seguinte, meu amigo, diz o espírito de luz para o rapaz, venho trazer-te a conta de seres sacrificados até agora em teu proveito. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos que 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-as às do arroz, do milho, feijão, trigo, raízes e legumes. Em média calculada, bebeste até agora 3.000 litros de leite. Gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Eu que tenho 53 anos estou com medo da minha estatística. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios do teu pai e da tua mãe, dos teus amigos, dos teus professores. E aí olha para o rapaz e diz, em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais? E que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. Esse rapaz acordou assustadíssimo porque teve a clara impressão de que aquele sonho foi real. E diz para a mãe, mãe, me ajuda a encontrar um trabalho. A gente não veio para o mundo a passeio. A natureza nos serve, mas a gente, pela lei moral do trabalho,
precisa fazer algo de útil, não precisa ser um trabalho remunerado. Qualquer atividade útil, voluntária, filantrópica, informal, formal, que seja útil. A felicidade se resume a isso: sermos engrenagens úteis e eficientes no concerto do universo. O resto é detalhe. Gratidão, né, André? Precisamos de muita gratidão. Tudo que nós acabamos tendo acesso é a natureza que nos provê. E a gente esquece disso. Tem horas que a gente não lembra disso. Que a gente possa sempre considerar o que é necessário para a gente evoluir, o que é necessário para a gente se transformar e cumprir as nossas metas individuais e as nossas metas coletivas. André, eu vou pedindo licença para você. Mais uma vez, nós vamos passar um vídeo, um pequeno vídeo, mostrando algumas imagens daquilo que nós conversamos no início, falando sobre o projeto da Ecocidadania, mostrando algumas coisas da área verde aqui da colônia, para aqueles que não conseguiram acompanhar no início a apresentação, possam tomar conhecimento. E logo em seguida nós teremos uma apresentação do vídeo, uma nova sala com um debate, Isso. né? Meu querido, porque o debate começa às 7h30, o vídeo vai atravessar às 7h30. Peço vênia, peço licença para mandar um beijo para todos vocês, agradecer a oportunidade dessa conversa. Parabéns pelo trabalho que você mostrou. Estou muito impressionado. Viva a Ecocidadania e que a gente consiga fazer desse mundo um mundo de regeneração que, no meu entendimento, é um mundo melhor e mais justo, e isso só é possível se for sustentável. André, nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade de estender o seu tempo e a gente poder conversar. As perguntas são muitas, mas nós tentamos aqui resumir elas um pouco para que a gente pudesse estar avançando, que você continue aí com a sua missão ativista de estar trazendo sempre falas para que a gente continue pensando naquilo que a gente precisa desenvolver junto com a ecologia. O nosso abraço aqui do Movimento Herculano Pires de coração. Lembrando, Herculano Pires foi um grande jornalista. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Expressão. Sem imprensa livre não há democracia. E liberdade de expressão não é liberdade de ferir direitos dos outros. A liberdade de expressão não se confunde com os direitos das pessoas terem a sua honra protegida e preservada. Tudo de bom, fiquem com Deus, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, André. Nossas boas vibrações aí para você. Obrigado. Nós falamos um pouco do projeto da Ecocidadania. Essa é a colônia, do lado direito, vocês estão vendo a área de mato que nós temos. Nós temos 5 hectares aproximadamente de área, do qual 2 hectares é área verde. Nós também temos um viveiro de muda de arborização urbana aqui dentro da instituição, de uma forma socioeducativa. Esse é o ecoponto, onde nós recebemos doações de produtos para reciclarmos, né? Aqui é a horta orgânica da instituição, a horta natural Juvenal Inena. Esse é o espaço da Ecocidadania, que fica dentro da nossa mata. É um espaço de 120 metros quadrados, onde nós mantemos algumas exposições ativas de um grupo de 20 pessoas, de uma comissão que organiza todo ano um tema. Esse ano é Paranapanema, nosso rio, 40 anos sem poluição, ontem, hoje e amanhã. E nesse espaço é onde nós recebemos aí os nossos visitantes, alunos do 6º ano, recebemos também grupos de terceira idade, que depois outros grupos interessados, que depois percorrem a trilha ecológica e espiritual Francisco de Assis. Essa trilha está dentro da nossa mata, com aproximadamente 600 metros,
com placas indicativas, técnicas, identificação de algumas árvores e também com algumas mensagens para que todos nós possamos refletir e apreciar o ambiente. Dentro dessa trilha também nós temos um palco de madeira bem no centro dela, onde acontecem as nossas apresentações e comemorações dos meninos e meninas da colônia, de teatro, street dance, apresentações cívicas, tudo isso para que a gente possa interagir com a natureza. Então, todos aqueles que quiserem visitar a colônia e quiserem visitar o espaço da Ecocidadania, é só entrar em contato pelo nosso telefone ou pelas redes sociais e agendar para conhecer as nossas exposições, vivências que a gente faz junto com o grupo Itapoti e também com as nossas oficinas. Eu agora me despeço, já dizendo que nós vamos iniciar a nova sala, onde vai haver o debate. Então, uma boa noite a todos.